Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Nós estamos hoje no 5º sábado de 7 sábados em gratidão ao nosso Criador pela justiça e fidelidade para conosco. Hoje nós iremos falar do livro de Esther. Nós iremos falar um pouquinho de Esther e Mordecai, que foi honrado de sobremaneira. Assim seja. Pai, ministra nos nossos corações através de Yahshua Mashiach, nos dando entendimento da sua palavra e repreendendo e neutralizando toda manifestação contrária. Assim seja. Queridos, o que nós podemos aprender com o livro de Esther, né? O que o livro de Esther, ele faz com que... O que nós podemos aprender através da passagem desse livro, né? Vou deixar como direção espiritual para que depois vocês possam meditar no livro de Esther, né? O que aprendemos com Esther? O livro de Esther nos ensina a não entrar em desespero diante das adversidades e problemas, que não devemos agir por impulso ou sem pensar nas consequências, que nós devemos ter calma, sabedoria na hora de pensar, falar e tomar decisões, que nós temos que, acima de tudo, buscar primeiro ao Criador, a sua presença, né, e ser inspirado por ele para tomar decisões. O que Esther fez? Esther, ela era uma órfã. Ela foi criada pelo seu primo, Mordecai. Ela era órfã de pai e mãe, mas foi criada por Mordecai, que era judeu, eles eram judeus, e não tinha perspectiva alguma de vida, né? Mas olha para você ver, quando nós temos... cabelinho aqui, coçando meu nariz. Quando nós temos propósito, quando o Criador tem propósito com as nossas vidas, nós devemos estar no lugar certo e na hora certa. O nome dela na realidade era Radassa. Mas, o que acontece? A rainha Vasti era a rainha, a esposa do rei Assuero. Porém, o rei Assuero fez um banquete por longos dias, vários dias, né? Ele mostrou aos seus convidados as suas riquezas, a glória do seu reino, o esplendor, a excelência da sua grandeza durante dias e dias e dias. Acontece que ele, depois de estar já feliz, animado, né, tinha servido muitas bebidas em taças de ouro, né, servido muito vinho real. O que ele fez? Ele chamou a rainha Vasti, que era sua esposa, ao banquete que também estava preparando um banquete às mulheres. Só que a rainha desafia o rei Assuero e não quis se apresentar diante do seu chamado. A rainha Vasti, ela recusou atender o pedido do rei, que foi transmitido através dos seus eunucos, né? Então isso enfureceu muito, deixou o rei Assuero muito enfurecido e se inflamou de raiva da rainha. Então o que o rei fez, o rei Assuero? Ele foi e consultou aos sábios que entendiam dos tempos, porque naquela época, qual era o costume, né, de fazer isso na presença de todos, né, que conhecia a lei e o direito. E os mais chegados dele disseram para ele, não, olha o que acontece, isso não pode acontecer, ela não só ofendeu a você, mas ofendeu todos nós, né, por não cumprir sua ordem. Que isso? Se você não puni-la, ela vai dar exemplo para as demais pessoas, para as demais rainhas, para as demais, né, esposas. Então você vai ter que puni-la para dar exemplo aos demais. Ela não ofendeu somente você, rei, mas ela ofendeu a todos os príncipes, todos os povos das províncias do rei, né? Então, e se isso aconteceu, querida, ia chegar... Então, os conselheiros, aquelas pessoas, os príncipes que eram amigos do rei, que estavam lá, falaram, não, você não pode deixar isso acontecer, não, porque o que a rainha fez, ela vai dar exemplo para as outras esposas, né? Então, o que acontece? Esse desprezo era muito grande, né? Não poderia acontecer, e ela fez isso. Aí, os amigos do rei, os conselheiros falaram, não, se você deixar isso passar despercebido, se você não puni-la, né? Ali vai dar... as outras mulheres, as demais esposas, irão desprezar os seus próprios maridos também. Porque se a rainha fez, elas também poderão fazer. Então o rei fez com que ela perdesse, através do conselho que agradou a todo mundo, o rei fez com que a coroa fosse tirasse ela da coroa. Ela não fosse mais rainha devido à desobediência, né, o desprezo que ela fez com o rei e seus convidados. Então, através disso, houve uma seleção para escolher uma rainha para substituir a Vasti.
E dentre essas mulheres que foram preparadas, essas jovens, ali estava Radassa, que é Esther, que foi criada pelo seu primo Mordecai como filha. Só que, durante esses preparatórios, ela ocultou sua etnia, ela não declarou que ela era judia. Por quê? Porque o Criador tinha um propósito dela se revelar no tempo certo. Até as coisas do Criador, querido, é feito de uma forma perfeita, para que não haja engano, para que não haja... para que não sejam frustrados os planos dele. Tudo que ele faz é perfeito e quando, assim como a Esther era obediente a ele, era sábia e consultava ele, então ele direcionava ela e através disso ela foi orientada por Mordecai. Não revele que você é judia. Não revele. Vai chegar uma hora que você vai ser necessário você revelar, né? Então o Criador tinha um projeto e ela, entre todas as moças, ela que foi a que mais agradou o rei. Então, ela reinou no lugar de Vasti. Até o seu nome, né? Então, seu nome, que era Radassa, se transformou em Esther, né? Filha do seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Então, depois que os pais dela morreram, Mordecai adotou ela como filha. Então, querido, aí o rei fez um decreto, que escolheu Esther, fez um banquete, né? Entre todas aquelas mulheres que foi preparada, Esther foi escolhida como rainha. Então a coroa de Vasti saiu da cabeça de Vasti e foi para a cabeça de Esther. Então foi honrado de sobremaneira. E seu pai, que era Mordecai, descobriu uma conspiração contra o rei. Que Ramá, que era um dos seus ministros, seus braços direitos, estava projetando matar o próprio rei. E Esther revelou isso ao rei no nome de Mordecai. O rei mandou investigar, descobriu a conspiração e ali aqueles dois que estavam projetando conspirar, os dois conspiradores, foram pendurados numa forca, né? Então, através disso, o renome de Mordecai foi crescendo, né, diante do rei e foi odiado pelos seus inimigos, aquele mais que era braço direito do rei, que era Ramá. Então, esse Ramá, ele foi muito agradecido pelo rei. Acontece que onde ele passava, todos os servos oficiais prostravam diante dele, mas Ramá não, diante de Ramá, só que Mordecai não, né? Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava de forma alguma, né? Então ele era muito vaidoso. Então isso enfureceu ele. Ele falou: eu vou destruir ele. Só que se destruísse só Mordecai, para ele não fazia sentido. Ele falou: vou destruir todo o povo desse cara, que é judeu. Então Ramá projetou, fez um decreto, fez com que o rei Assuero fizesse um decreto que exterminasse todos os judeus. E esse decreto, querido, era tão interessante que até o presente momento, o próprio Ramá, ninguém sabia que Esther era uma judia. Então, o Mordecai soube do decreto, mandou avisar. Foi para a porta do palácio, né? Vestiu o pano de saco e ficou lá prostrado e mandou avisar. Aí Esther viu aquela situação, pediu que um dos seus eunucos, né, fosse ver o que se tratava. Aí Mordecai mandou avisar para ela que já estava sendo feito o decreto, foi decretado pelo rei para exterminar todo o seu povo, né? Que o rei tinha decretado a morte de todos os judeus, né? Então, Esther, quando recebeu essa mensagem, ficou aflita, muito aflita, assim como fala no capítulo 4 de Esther, versículo 4. Então, aqui ó. Então as servas de Esther e os seus eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita, mandou roupas para que Mordecai pudesse vestir, tirar a vestimenta de pano de saco e vestisse, mas ele não aceitou. Então Esther chamou Hatak, um dos eunucos do rei que este tinha escolhido para servir, e lhe ordenou que fosse falar com Mordecai para saber o que se passava, né? Aí o que ele foi? Ele foi até Mordecai contou ele o que havia acontecido, né? E Mordecai pediu a Hatak que mostrasse a cópia a Esther do documento do extermínio do seu povo e pusesse ela a par de toda a situação a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse benevolência na sua presença e lhe suplicasse pelo seu povo. Então o eunuco foi lá, transmitiu as palavras de Mordecai a Esther. Esther
mandou entregar a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei, do povo da província do rei, sabem que para qualquer homem ou mulher que for ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não for a morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro, para que vive, e nesses últimos 30 dias não fui chamado para comparecer diante do rei. Essas palavras de Esther foi transmitida a Mordecai, que pediu para que respondesse a Esther da seguinte forma: não pense que, por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar, porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Então Esther pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta: vai, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, jejue por mim, não coma nem beba durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que perecer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo conforme havia ordenado. Sabe o que aconteceu? Durante 3 dias e 3 noites fizeram jejum, ou seja, ela foi consultar o Criador, pedir benevolência, pedir proteção, né, para que pudesse proteger não somente a ela, mas do seu povo. E através dessa iniciativa dela, que ela foi muito sábia, muito paciente, muito corajosa, não teve medo apesar da morte. Sabe o que aconteceu? Ela foi até a presença do rei. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou o favor diante dele. E o rei estendeu o cetro de ouro que ele tinha na mão. Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. Então o rei perguntou: o que você quer, minha rainha? Qual é o seu pedido? Vá até a metade do meu reino será dado. E ela foi e disse: se for do seu agrado, venha hoje com Ramá ao banquete que preparei para o rei. Ou seja, através desse banquete, ela contou ao rei a conspiração de Ramá. E Ramá foi forçado a honrar Mordecai. Né? Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtá e Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinha planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? O servo do rei que servia respondeu: ele não recebeu nenhuma recompensa. Então o rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Ramá tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei Mordecai que fosse pendurado à forca pendurado na forca que ele, Ramá, lhe havia pendurado. O servo do rei disse: Ramá está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Ramá entrou e o rei disse: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Ramá pensou assim: quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Por isso ele respondeu ao rei: quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que seja trazido os trajes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar, montado e sobre cuja cabeça tenha sido colocado coroa real. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois, que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclame em alta voz: é isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei diz a Ramá: vá depressa, pegue os trajes do cavalo, faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei, e não omita coisa nenhuma de tudo que você falou. Ramá pegou os trajes do cavalo, vestiu Mordecai e levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: é isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Ramá foi correndo para casa, angustiado, de cabeça coberta. Vamos parar por aqui. Então, quero dizer para você o quê? Que quando o Criador quer honrar, mesmo diante das adversidades, ele vai honrar. Aquilo que aos olhos humanos é o mal, se torna em bênção. Mordecai já estava preparado uma forca para ele, não somente para ele, mas para todos os judeus, a exterminação de todos os judeus. Só que no capítulo 8 do livro de Esther fala que os judeus são autorizados pelo próprio rei a resistirem, a se proteger, a salvar a sua vida, né? Não tinha como o rei decretar aquilo que já tinha decretado, o extermínio de todos os judeus, mas o rei permitiu que os judeus se protegessem, avisassem todas as províncias e que lutassem pela sua vida, né? Então, o que acontece? Os judeus,
Aí, no capítulo 9 do livro de Esther, conta que ali os judeus mataram todos os seus inimigos. Todos aqueles que ali estava o dia preparado, o dia do Pur, que estava preparado para extermínio dos judeus. Aí comemora-se o dia do Purim. Por quê? Aconteceu o contrário. Os judeus vingaram dos seus inimigos, né? Os judeus vingaram deles, apoderaram-se de todos os seus inimigos. Aqueles que estavam projetando apoderar-se dele, foi apoderados, né? Por eles. Os judeus exterminaram, acabaram com todos aqueles que odiavam ele, com todos aqueles que queriam exterminá-los, eles que acabou exterminando. Aconteceu o quê? Que ninguém podia resistir eles, porque o terror inspirava, caiu sobre todo aquele povo, né? E não somente isso, o Mordecai, né? Mordecai, ele foi honrado de sobremaneira. Aí teve o dia da festa, né? Que foi comemorada a festa de Purim, onde que todos os judeus trocavam-se presente entre si, que ali trazia grandes... Eles tiraram o dia de descanso, né? Fazendo uma festa, uns mandavam presente aos outros, porque naquele dia era o dia para lembrar que foi o dia que os judeus se livraram de seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria, o luto se transformou em festa. E que esses dias fossem dias de festa e de alegria, de troca de presente e dádivas aos pobres, né? Então, Mordecai, ele fez um comunicado, mandando por todas as nações, né, por todas as províncias, para que todos eles comemorassem isso, né? E não somente isso, Esther, ela arriscou a própria vida para defender, para salvar o seu povo. Né? Ela estava no lugar certo, na hora certa, foi honrado de sobremaneira, se tornou rainha. Por quê? Porque tinha um propósito, né? Então, o renome de Mordecai, ele também foi exaltado de sobremaneira. Porque o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, que tendo procurar o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de sua nação. Então, não somente... Assim como aconteceu com José, José era o segundo depois do faraó. Mordecai foi abaixo do rei, foi o segundo, né? Então, era muito estimado pela multidão, pelos irmãos, pelas pessoas. Então, o que nós podemos aprender com o livro de Esther? O livro de Esther nos ensina que nós não devemos entrar em desespero diante das adversidades e problemas, que não podemos agir por impulso, sem pensar nas consequências. Nós devemos analisar, consultar o Criador, ter calma, ter sabedoria, que a verdadeira sabedoria é ter temor ao Criador. A rainha Esther que tinha demais, o pai dela, que é Mordecai, tinha também demais, né? Então, para nós que somos o povo do Criador, nós temos que ser prudentes. Nós temos que ser prudentes, iluminados pela sua presença, para pensar, para falar, para tomar decisões. Primeiro, nós devemos consultar o próprio Criador. Depois que nós consultamos, ele vai nos direcionar, ele nos vai dar discernimento às decisões que nós temos que tomar. Então, Esther, ela acha que ela tomou alguma decisão apesar da aflição? Não, primeiro ela foi consultar o Criador, ela foi orar. E depois que ela orou, o Criador deu a direção. Jejue. Tem muitas batalhas que nós vencemos na vida através de jejum e oração. Tem a caça de demônios que só sai com jejum e oração. Então, depois que ele se consagrar, depois que ele está... Gente, para a gente vencer alguma luta, alguma batalha, nós temos que estar fortalecido espiritualmente. A carne vai estar fraca, mas o espírito tem que estar forte. Porque a gente não vai vencer com a força dos braços. Nós vamos vencer com poder e oração, com poder e consagração. É no mundo espiritual, antes de acontecer algo, querido, no mundo natural, no mundo físico, acontece um mundo sobrenatural, que é o espiritual. Então, o que rainha Esther fez? Ela se preparou espiritualmente, até para tomar a decisão. Ela estava aflita? Estava. Ela estava angustiada? Estava. Mas ela buscou o quê? O Criador. E ordenou que todo o povo jejuasse junto com ela. Então, Esther, o que nós podemos aprender com Esther? Esther foi uma órfã criada pelo seu primo, que foi honrada, tanto ela como o seu primo. Ela chegou à posição de rainha porque o Criador tinha um propósito com ela. Esther agiu com fé, obediência, foi recompensada pelo Criador, chegou à posição de rainha, porque ela, através dessa posição, ela poderia salvar a sua vida e a vida do seu povo, salvar e proteger seu povo. Com Esther, o que aprendemos com o livro de Esther? Que tudo é possível através da fé.
né? Tudo é possível quando nós colocamos o Criador à frente das nossas vidas. O propósito, qual foi o propósito do livro de Esther, da rainha Esther? Proteger, salvar o povo, o seu povo. Por isso que ela chegou a uma posição tão alta, de rainha. Assim comigo com você. Humanamente falando, a vida dela não tinha perspectiva nenhuma, né? Mas ela chegou àquela posição porque o Criador tinha um propósito, né? Em se tratando do povo do Criador, quando nós somos usados para ajudar, para libertar, para interceder, para orar, Ele vai usar a nossa vida. Quando nós somos corajosos, porque todos os heróis da fé que nós estamos falando até o presente momento, todos foram corajosos, fervorosos, obedientes, tementes e não tiveram medo. Apesar do medo, eles não tiveram medo. O medo não impedia eles que realizassem o propósito, né? Que manifestasse o propósito do Criador. Esther tinha várias virtudes. Ela era sábia, ela era corajosa. Não apenas uma bela mulher, que ela era formosa. O livro de Esther fala que ela era formosa. Mas ela arriscou sua própria vida para salvar o seu povo. Então, ali o seu povo e ela já estava determinada a extermínio do seu povo. Mas ela colocou a sua própria vida em risco pela causa do seu povo, né? E o livro de Esther, ele traz para mim, para você, um exemplo de poder e de influência que uma pessoa pode exercer quando ela quer praticar o bem. Quando nós lutamos pelo bem, querido, nós temos poder, influência, autoridade e proteção do Criador para conseguir. O bem sempre vai vencer. O mal, ele vence por horas, por minutos, por dia, até por anos. Mas quando nós temos o propósito de influenciar para o bem de uma pessoa, para o bem de uma nação, para o bem de várias, para impactar em vidas, nós vamos receber sim a proteção do Criador. Na condição de judia exilada, na Pérsia, Esther chegou à alta posição de rainha, né? Aqui nós vemos que ela já estava perto de ser executada, exterminada, né, com seu povo. Mas quais as lições que isso nos demonstra? Que ele tem um plano para a sua vida. Se você se deixar ser guiado por ele, se você se deixar ser dirigido por ele tem um plano. Por isso que quando nós projetamos, nós temos que consagrar: Pai, esses são os meus projetos, que seja feita a tua vontade. Porque quando o plano dele, os nossos planos alinham com ele, é certeza de sucesso, é certeza de realização, é certeza de proteção. Certamente seremos bem-sucedidos. E ele é soberano, querido. Nunca esqueça disso. Nosso Criador, ele é soberano. E ele nos coloca no lugar certo e na hora certa para usar as nossas vidas em benefício do seu povo. Nunca esqueça disso, né? Então, sempre, quando nós trabalhamos em favor das pessoas, do povo do Criador, né? Sacrificamos a nossa vida em benefício de outras pessoas, para impactar em outras vidas, para melhorar outras vidas, né? O Criador, ele vai nos surpreender, ele vai agir em nosso favor e vai nos exaltar, assim como exaltou a rainha Esther, que não tinha perspectiva nenhuma, era uma judia exilada, que escondeu a sua origem, e ali tinha um propósito para que ela pudesse proteger a si mesma e proteger o seu povo, o povo do Criador. Então, seja paciente, seja sábio, obediente, tenha fé, seja corajoso, né? Seja corajoso, porque o Criador vai te honrar, ele vai te exaltar. Assim como ele exaltou José. Diante de Faraó, Faraó que mandava. Depois era José. E o que aconteceu com Mordecai? Depois do rei Assuero, era Mordecai. E, consequentemente, a rainha Esther, né? A honra estava igualadas, né? Olha para você ver o poder do Criador. Então, a rainha Esther, ela foi escolhida para se tornar rainha do rei Assuero com esse propósito, né? Que mesmo diante de um inimigo no nosso lado, no nosso calcanhar, por mais que o inimigo tenha força, influência, poder, ainda assim o bem vai vencer. O livro de Esther é um livro que reflete isso e demonstra isso para mim e para você. Aquele povo já estava decretado, o extermínio daquele povo. Mas aquele povo foi permitido aquele povo a lutar-se pela sua própria vida, para lutar pela sua proteção. Através de quê? De obediência, de fé, de oração. Então, o livro de Esther, o milagre de Esther é que depois de 3 dias de jejum, depois de 3 dias de oração, ela foi ao rei, mesmo colocando a sua vida em risco. Porque se o rei não levantasse o cedro,
o cetro para ela, ela seria morta. Ela pensou, eu orei, fui ao Criador. Ele permitiu que eu fosse, que eu seja forte e corajosa. Ela foi corajosa e foi à presença do rei, mesmo correndo o risco de ser morta pelo próprio rei. Porque naquela época, naquele costume, aquele que fosse até o pátio do rei, a presença do rei, sem ser convidado, seria morto. Essa era a lei daquele momento. Mas ela arriscou a sua própria vida em benefício do seu povo. Assim é comigo e com você. Que estamos aqui colocando a nossa vida, colocando tudo diante do Criador em benefício das pessoas, em libertação dos cativos, para que nós possamos praticar, levar a bênção à sua casa, né? Independente das consequências. Nós cremos que nós somos guiados e protegidos pelo Criador. E Esther e Mordecai, eles tinham essa certeza, que eles seriam protegidos, que eles seriam guardados pelo próprio Criador, e como de fato foi, né? A sua oração, a sua consagração, a sua preparação espiritual fez com que eles fossem guardados, que eles fossem protegidos. Então a fé de Esther e de Mordecai fez toda a diferença, né? Esther, ela acreditava no Criador, que ele ajudaria. E conforme provou na Bíblia, deixou na palavra, ele ajudou. Não somente Esther, mas ajudou Mordecai, honrou, não somente Esther, mas honrou Mordecai, né, de sobremaneira. Então, quando nós o dia que você precisar defender a sua fé, né, defender o povo do Criador, aqueles que crêem, o Criador vai te ajudar também, assim como ajudou todos os heróis da fé, né? E como nós estamos meditando hoje nos 5 sábados de 7, que hoje nós estamos falando sobre a rainha Esther e seu pai Mordecai. Nós não devemos ter medo, nós devemos ser fortes e corajosos, porque nós temos certeza que a vontade do Criador, se é vontade dele, vamos fazer, porque ele vai nos honrar, porque ele vai nos proteger, ele vai nos guardar. Esther foi usada para a libertação do seu povo, por isso ela se tornou rainha. Então, eu e você, nós somos usados, o Criador está usando as nossas vidas nesse momento com um propósito. Talvez hoje eu e você não compreendemos o processo que nós estamos passando, mas nós temos certeza que a nossa vida está sendo usada em benefício de algo ou de alguém, não somente uma pessoa, porque quando ele usa nas nossas vidas, nós chegamos ao extremo de passar por situações extremas, de perseguição, de afronta, de zombaria, de correr risco da própria vida, perder a própria vida. Isso significa que o que ele está preparando para as nossas vidas não é coisa pequena, porque até se fosse pequeno, nós não precisaríamos passar por esse processo, nós não precisaríamos de chegar a esse ápice, a essa situação que nós estamos passando. Porque pelos heróis da fé nós observamos e conseguimos fazer uma análise hoje, pelo tempo de hoje, que eles chegaram onde eles chegaram porque tinha propósito, porque tinha projeto do Criador, planos para a vida deles, que era necessário eles passarem por isso, eles terem essa experiência, né? Eles serem provados e aprovados, né? A fé é assim, nós somos provados e aprovados. E quando nós somos aprovados, nós resplandecemos, nós somos exaltados, nós somos honrados diante de tudo e de todo. Não somente diante de algumas pessoas, mas especialmente diante daqueles que querem o nosso mal, assim como aconteceu com Mordecai. O próprio inimigo de Mordecai, que já tinha preparado uma forca para ele, teve que honrar, vestir ele trajes reais, sair pelas praças, colocar ele na cavalaria real, as roupas dos reis, com o anel do rei, e honrar ele, gritar, esse é o homem a quem o rei deseja honrar, entende? Então, por isso que tem o Salmo 23, prepara uma mesa diante dos meus adversários inimigos, né? O Criador, ele prepara uma mesa diante dos nossos inimigos e nos honra diante daqueles que querem o nosso mal, aqueles que querem o nosso extermínio, que querem nos exterminar de todas as formas. Então, nós aprendemos que a fé é o caminho. A fé é o primeiro dom que nós recebemos e ela nos ensina que nós não devemos entrar em desespero diante das adversidades, dos problemas. Que quem crê, descansa, quem crê, entrega, quem quer, confia. Assim seja, eu espero que essa palavra possa falar no seu coração, assim como falou no meu coração, e que você seja muito abençoado, né? Que sua fé seja renovada. Independente do que você esteja passando, queridos, eu quero que vocês entendam que aquele que crê, tudo é possível para aquele que crê. Então hoje nós estamos no 5º propósito, 5 sábados de 7.
em louvor, adoração, celebração, em honra, em gratidão ao nosso Criador pela sua justiça e fidelidade para conosco. Porque, mesmo que nós somos infiéis, o Criador ainda assim, ele permanece fiel para conosco. A ele toda a nossa gratidão, toda a nossa celebração, toda a nossa adoração. Esse canal tem o objetivo principal de revelar os nomes do Pai e do Filho, o nome do Pai Yud Rei Vav Rei Yal, na pronúncia do Filho Yal Shamashia. Só há salvação em Yal Shamashia. Yal Shamashia é o ponto ápice da Bíblia. O Pai disse, se nós aceitarmos Yalsha e não formos rebeldes, que ele próprio será adversário dos nossos adversários, inimigos dos nossos inimigos. Então, o que entende? Aquele dia que já estava determinado para ser a festa do povo, ou seja, o extermínio de todos os judeus, do povo dos judeus, aconteceu que foram o extermínio, o Criador divinamente ajudou o povo, o seu povo, a lutar-se para a proteção da sua vida. E foi um dia de festa, onde seria dia de luta e lamentação, mas se tornou um dia de festa e alegria, onde que todos os povos daquelas nações, todos os dias das vilas, né, de todos os lugares, de todas as províncias, dias de alegria, de banquete, de festa, onde todos uns mandavam presente uns para com os outros, que ali houve um decreto da rainha Esther e do Mordecai, onde todos, o dia 15 do mesmo ano, do mesmo mês, que todos os dias em que os judeus, que era para ser celebrado o dia em que todos os judeus livraram-se dos seus inimigos, um mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa, né? Então, esses foram os dias de festa, né? De festa, de alegria, trocas de presente, para lembrar que aquilo que foi projetado para destruir o povo do Criador, o mal foi destruído, né? Então, ficou conhecido como Purim, né? Dia entre que os judeus, a memória, né, de que eles lutaram e resistiram. Sendo assim, o que aconteceu? Mordecai, aqui no renome de Mordecai, no capítulo 10 do livro de Esteu, o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da sua nação. Ou seja, aquele que trabalha pelo bem-estar do povo do Criador, que deseja o bem, pela prosperidade da nação do seu povo, ele vai ser honrado, ele vai ser protegido, ele vai ser guardado pelo Criador. Ao contrário de Mordecai, que projetou tudo, ele próprio foi enforcado, foi morto, seus filhos, e esticado nas praças para que todo mundo visse, né, o fim do homem maligno e perverso. Ele próprio cai nas suas próprias armadilhas, nas suas próprias redes, né? Então, que a graça e a paz alcancem vocês, no nome de Yahshua Mashiach, assim como os outros heróis da fé. Assim, nós temos mais esses dois, que foi Esther, que era Radassa, e Mordecai, que foi honrado de sobremaneira. Graça e paz, querido, que abençoe no nome de Yahshua Mashiach. Aleluia. Louvado seja o nosso Criador.